Este é um caso que me foi encaminhado perguntando se os dentes inferiores poderiam ou não ser mantidos. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, que fala dessa periodontia de todos os dias, que passa todos os dias pelo nosso consultório. Neste caso, a história do paciente é que ele já havia procurado um outro profissional, ele sentiu que o outro dentista fez uma limpeza, mas não teve resultado. E depois foi encaminhado para esse outro que mandou a radiografia e me fez a pergunta. Sobre o primeiro profissional, eu quero trazer a reflexão de que muitas vezes nós estamos deixando passar por debaixo dos nossos narizes alguns casos que mereceriam um cuidado mais aprofundado. Quanta gengivite pode estar passando por debaixo dos nossos olhos e nós não estamos cuidando disso? Porque toda a periodontite já foi um dia uma gengivite. O que significa também que nem toda gengivite vai progredir. Tem gengivite que vai virar gengivite o resto da vida, mas às vezes essa gengivite, ela pode ser o início de uma doença periodontal mais grave, ela pode ter um fator retentor de placa que é um cálculo dentário grande ou significante, dando início a algum problema. Então, o sangramento gengival é sempre sim um problema e sempre precisa de cuidados. E que a gente precisa prestar atenção e sondar para que a gente acabe não fazendo um subdiagnóstico ou um subtratamento e isso comece a ficar mais grave. O paciente então sentiu que isso não trouxe resultado e encaminhou para o outro e o outro profissional me encaminhou essa pergunta, porque havia um profissional na clínica que faz ortodontia e implantodontia. Ele bateu o olho e falou que os dentes inferiores precisam ser extraídos. E na hora ele ficou preocupado, ficou com dúvida, estava assistindo alguns dos meus vídeos e me mandou para perguntar se isso realmente condizia com a verdade. Será que esses dentes estariam mesmo condenados? Sobre essa extração de dente, eu preciso dizer que exodontia tem sido um tratamento comum para a doença periodontal, infelizmente, porque a doença periodontal está também relacionada à superfície radicular, uma vez que a gente remove o dente, acabou o problema. Mas o que os implantodontistas estão ignorando é que a história anterior de doença periodontal é um fator de risco para a doença perimplantar. E mais, olhando aqui de uma forma mais aprofundada, a gente começa a perceber que tem doença periodontal em outras regiões e que nem pensar em colocar implante numa boca que ainda esteja com doença periodontal. Então agora nós vamos extrair todos os dentes com doença periodontal para trocar por implante e assim sucessivamente. A cada dente que tiver doença periodontal a gente vai extrair? Não tem como, não tem cabimento, né? A gente precisa sempre tratar a causa da situação. Mas eu aprendi um dia que se você só tem uma ferramenta que é martelo, tudo que você vê na sua frente é prego. Ou seja, se você tem como ferramenta de tratamento odontológico somente a implantodontia, você vai querer extrair todos os dentes. Quando eu estava na graduação ainda, havia uma unidade básica de saúde que o único procedimento viável naquele lugar era exodontia, infelizmente. E ali não se fazia tratamento restaurador porque aquela unidade não dispunha de materiais para isso. E então isso corrobora essa ideia. Se você só sabe fazer implante, tudo que você vai ver de problema vai ser resolvido pela implantodontia. O problema é quando isso começar a virar perimplantite e as pessoas não souberem tratar as perimplantites, isso vai ficar uma coisa mais grave. Enfim, o paciente começou a dizer que ele sentia as gengivas inchadas e quando ele sentia a gengiva inchada, quando ele higienizava, isso começava a doer mais e ao ver do paciente, a higienização piorava o problema, mas isso não é verdade, porque a higiene vai melhorar. No entanto, com a movimentação de bactérias por dentro dessa região que já é epitélio de bolsa ulcerado, você pode estar causando a introdução de bactérias para dentro do tecido conjuntivo e isso sim pode ser um problema e pode estar contribuindo com agravamento, mas higiene bucal, fio dental, de maneira nenhuma jamais vai piorar. Pelo contrário, vai melhorar, mas o paciente sempre sente essa inflamação maior uma vez que mexe. Aí o paciente para de higienizar e começa a ficar cada vez pior.
Então, o profissional que me encaminhou o caso fez uma instrumentação, fez uma raspagem e ele percebeu que tinha bastante cálculo subgengival. Então, veja bem, quando a gente enxerga o cálculo na radiografia panorâmica, isso aqui clinicamente é gigante, porque cálculo é invisível radiograficamente, mas quando a gente percebe, é grande. E nesses casos é grande mesmo. E como ele percebeu que havia muito sangramento e havia supuração, ele pediu uma radiografia panorâmica. Outra dúvida muito comum é em relação à supuração. Olha, toda supuração vai exigir antibiótico, que está mais grave? Não, não. Supuração não é critério para terapia antimicrobiana sistêmica. Existem outros critérios. Os critérios são quando a pessoa tem um problema sistêmico, para casos de periodontite agressiva ou periodontite de progressão rápida, como é este caso, a gente vai fazer terapia antimicrobiana sistêmica, mas não é essa a regra, não é pela supuração. A supuração vai dizer que aqui tem uma inflamação com infecção crônica e que o corpo está tentando fazer um defeito, e o dentista falou que esses dentes não tinham mobilidade, os dentes estavam firmes, ele tinha boa oclusão e que o paciente relatou que esse problema começou há uns 4 meses. O problema não começou há 4 meses, mas o problema começou a aparecer há 4 meses. Que até então, como tudo começa devagar, isso começou com aprofundamento de bolsa, isso começou com uma gengivite e possivelmente ele começou a sentir mais edema nos últimos 4 meses. E ele falou que durante a raspagem começou a observar pouco cálculo supra e um pouco mais de cálculo subgengival e que o paciente tinha uma higiene boa. E existe como característica de periodontite agressiva que o paciente tenha pouco cálculo supragengival, mas não significa nada a quantidade de biofilme, mas sim a proporção de bactérias que ele tem. E se ele tem doença periodontal, eu preciso dizer que as bactérias relacionadas à doença periodontal ou essa periodontite agressiva, elas estão relacionadas a um biofilme de pouco volume, ou seja, é uma placa fina. Então, não é a quantidade de placa que vai dizer se vai ter problema ou não. Quem já não viu um paciente com uma montanha de placa bacteriana sem ter nenhum grande problema? Ou no máximo a gengivite leve, sem nenhum aprofundamento de bolsa. Agora, vai dizer que é porque o paciente tem boa imunidade, ponto final? Não, não é. Porque a doença periodontal é multifatorial, são muitas coisas relacionadas a tudo isso. Não é porque o paciente tem boa imunidade só, mas o paciente tem uma microbiota relacionada à saúde. E às vezes o paciente tem pouco biofilme ou uma microbiota muito relacionada à doença. Ou o paciente pode até ter um biofilme dental mediano, um pouco relacionado à doença, mas a imunidade é muito ruim, como por exemplo os diabéticos ou os tabagistas. Então, agora a gente fica sabendo que volume de placa não quer dizer nada. E que sobre a quantidade de cálculo subgengival, isso também não quer dizer nada clinicamente. O importante é que a gente consiga remover, porque isso vai ser um fator retentor de placa muito importante. E aí o dentista falou que ele não falou nada em extração, orientou a procurar um periodontista e mesmo enquanto o paciente não tinha procurado um periodontista, ele retornou a esse dentista dizendo que já tinha melhorado muito. E aqui eu abro outro parênteses para dizer que então doença periodontal é só para o periodontista, assim como endodontia de molar é só para o endodontista. Hoje em dia, as coisas estão tão em transformação e que os títulos acadêmicos pouco dizem, porque alguém pode ser especialista e está muito atrasado em termos de atualização profissional, e alguém pode não ter nenhum título de especialidade e está muito antenado em relação às novidades. A ciência tem evoluído muito, muito rapidamente e não é esse o critério para dizer quem é que vai resolver muito bem o problema. E aqui na carta que o dentista me manda, ele ainda falou sobre o periodontista, que o problema é que, na maioria das vezes, o periodontista acaba fazendo um tratamento que é caro e não dá certo. Aqui eu quero pontuar que um periodontista pode estar fazendo um tratamento antiquado ou um tratamento antigo, enquanto
a ciência ainda não tinha clareza sobre a etiologia e o tratamento da doença periodontal. Hoje a ciência sabe sim, e eu falo muito sobre isso no Periodiária, e que isso também simplificou o tratamento de forma que um clínico geral pode sim, desde que aprenda e domine a filosofia e um pouco de técnica, vai conseguir dominar o tratamento das doenças periodontais. Então, se é periodontista ou não, não importa, mas dependendo do nível de atualização, pode ser que se faça um tratamento que acabe não dando certo. Tratamento que não dá certo é o tratamento que fica sem manutenção preventiva. Tratamento que não dá certo é o tratamento que talvez fique com bolsa residual lá no fundo, ou o tratamento que fique sem uma instrução de higiene bucal. Sendo que, ainda assim, não é esse o critério que vai fazer com que o paciente tenha problema ou não, porque mesmo que o paciente não faça uma higiene muito boa, mas se nós profissionais nos organizarmos para fazer profilaxias profissionais, a gente também vai conseguir o reequilíbrio da microbiota. E tem um outro ponto que eu também falo, que quando eu criei o Periodiária, eu estava realmente me questionando se toda doença periodontal precisa ser tratada pelo periodontista e se toda manutenção preventiva periodontal precisaria ser feita pelo periodontista. E porque muitas vezes essa manutenção acaba virando terra de ninguém, porque o periodontista devolve para o clínico geral não sabe fazer a manutenção preventiva. Ou se faz com o periodontista como especialista cobra um determinado valor e o paciente desiste de fazer, ou o periodontista não, ele mesmo não dá o valor para essa manutenção e ele fica sem manutenção preventiva e o problema acaba recidivando. Fica para ninguém. E ainda o dentista coloca aqui, isso quando o periodontista não rouba, entre aspas, o paciente e acaba fazendo restaurações que o dentista de origem poderia fazer. E eu, como periodontista, eu preciso dizer que às vezes eu não roubo o paciente, mas às vezes o paciente vem comigo, ele se afiniza comigo, em vista de que o tratamento periodontal é um tratamento longo e que exige muitas sessões, e ele acaba ficando por ali mesmo e ele diz, não, é porque agora eu quero continuar o tratamento aqui. E o que eu vou falar? E às vezes eu falo para o paciente, olha, paciente, eu posso ser vista como antiética se você acabar fazendo o tratamento, então, por favor, eu insisto que você retorne para o seu profissional de origem. Mas ainda assim, às vezes ele não quer e isso acaba criando uma situação complicada e a gente acaba cortando esse vínculo de lealdade entre os clínicos gerais e os periodontistas. Então, o ideal seria que os periodontistas tratassem as doenças mais graves, mas que os clínicos gerais também tivessem capacitados a fazer uma manutenção periodontal adequada. E é isso que eu falo demais, demais no Periodiário. E aí, quantas perguntas seria assim? Escuta, tem como salvar o dente? Teria que fazer enxerto ósseo? Ou o caminho vai ser mesmo a exodontia? Então agora fica comigo, presta atenção que com um zoom detalhado eu vou explicar por que critério eu vou dizer que a gente vai conseguir ou não salvar esses dentes. Para começar, vamos começar aqui por quadrantes. Nesse quadrante, a gente começa a ver que aqui a gente tem uma perda óssea significativa e que nessa região a gente não tem parede óssea, porque aqui a gente tem uma parede avascular que é a raiz de um, e aqui a gente tem a superfície avascular que é a raiz do outro. A gente aqui não tem nenhum potencial de enxerto ósseo, a gente não tem nenhum potencial de neoformação óssea. Parece existir uma radiolucidez aqui e possivelmente a gente tem uma lesão de furca aqui na distal. Isso aqui, esta lesão de furca, sim, tem um prognóstico duvidoso, mas esse tipo de periodontite, que chama periodontite agressiva ou de progressão rápida, e por que eu sei que é isso? Eu sei porque o paciente é jovem, eu sei porque ele tem o relato de pouco volume de biofilme, eu já sei então que essa microbiota é muito responsiva à terapia antimicrobiana sistêmica. A gente prescreve um dia antes do procedimento uma amoxicilina 500mg, metronidazol 250mg. O metronidazol está saindo no mercado e tem sido difícil de encontrar ou às vezes a gente manda manipular. Mas, de qualquer forma, somente a amoxicilina já vai dar um bom resultado com bochechos de clorexidina. E aí a gente faz uma instrumentação de boca toda, o Periodiária segue muito o modelo Full Mouth Disinfection e a gente vai rever esse paciente daqui 40 dias, porque nossa proposta é reduzir essa microbiota. E depois disso,
A gente vai fazer um novo periograma. Claro que antes da primeira instrumentação tem que fazer um periograma, porque senão a gente não tem parâmetros nem de onde havia doença periodontal antes e se melhorou. E depois, possivelmente, aqui a gente vai ter uma contração tecidual e o paciente vai ter que higienizar essa região com escova interproximal. Aqui também, aqui a gente teve uma ligeira perda óssea e vai ter que higienizar com escova interproximal. Pode acontecer dessa região de furca acabar fechando por epitélio juncional longo, pode acontecer de não fechar e a gente lança a mão de um outro recurso que aí sim é a cirurgia a retalho para a gente conseguir descontaminar essa região de furca sempre com instrumento ultrassônico, que é a única coisa que vai ter acesso a essa região, fechar o retalho e acompanhar se a gente vai conseguir fechar a lesão de furca. Como essa doença tem um prognóstico muito positivo por ser um desequilíbrio microbiano de fácil controle, pode acontecer desta bolsa se manter inativa. Bolsa inativa é uma bolsa periodontal que não sangra mais, ou que não tem bolsa periodontal, que se aqui tivesse 8 milímetros, 10 milímetros, a gente não tivesse mais 10 milímetros, mas talvez 3 milímetros ou 4 milímetros, com a, com a instrumentação para manter a superfície radicular biocompatível e com a manutenção preventiva. Então aqui a gente tem um prognóstico duvidoso, mas como de qualquer forma o paciente tem que fazer uma manutenção preventiva em todos os outros dentes, eu não vejo problema sempre em tentar fazer a manutenção e ser muito clara com o paciente sobre isso que eu estou falando. Aqui também tem perda óssea, aqui também tem perda óssea, e que quando a gente vê um premolar superior, eu sempre lembro que aqui a gente tem uma região de furca, porque são duas raízes, uma vestibular e outra palatina, e aqui a gente tem um 8, e a lesão de furca ela é mais pronunciada para o premolar do que para o molar. Aqui para o molar, talvez também já tenha entrada na região de furca, mas talvez não. E como eu falei, essa doença periodontal é muito fácil de ser mantida, de ser monitorada. No inferior, aqui a gente tem um potencial maravilhoso de neoformação óssea, porque isso aqui é um defeito ósseo que a gente chama de 3 paredes. A gente tem uma parede lingual, olha só, ele tem um cinza. Esse cinza no fundo me diz que isso daqui não é uma perda óssea de lado a lado. Tem osso no fundo, tem uma parede aqui na lateral e tem uma parede na vestibular, certamente. E mesmo que não tenha, pelo menos 2 paredes eu sei que tem. E aqui a gente não tem parede, e tem uma parede do fundo aqui. Então, 1, 2 e 3 aqui no fundo. Aqui tem uma parede que é a parede dura da bolsa, que ela é avascular. E uma vez que a gente tenha conseguido instrumentar perfeitamente essa superfície radicular, a gente tem um potencial de neoformação óssea. Até onde? Até aqui, mais ou menos. Como o corpo faz uma curvinha, ele pode chegar até aqui. Ah, mas daí vai precisar fazer cirurgia, vai precisar... A cirurgia, ela sempre vai ser vista a reavaliação 40 dias depois, porque depois da primeira instrumentação, isso aqui que era uma bolsa periodontal, vamos chutar que aqui teria 11 milímetros, isso aqui de 11 milímetros vai virar 8 milímetros, de 8 milímetros na outra ela vai ser de 5, e sempre focando aqui no fundo. Se a gente conseguir manter essa superfície biocompatível, a gente tem a possibilidade de ter o fechamento da bolsa. Aqui parece ter só uma radiolucidez, mas não me parece ser nada grave. Aqui parece ter uma perda óssea, mas ela também não é inteira, porque eu vejo um cinza aqui, e aqui também não é uma perda óssea inteira, e aqui tem uma pequena perda óssea, e aqui também tem. Aqui pode ou não ter invasão de lesão de furca, e às vezes não, porque eu também vejo um cinza no fundo. Tudo isso depende de como ficar. Mas aqui a gente tem um potencial de neoformação óssea, porque olha, eu tenho cinza no fundo, tenho uma parede palatina e vestibular, talvez, tenho uma parede lateral e eu tenho uma parede de fundo. Tudo isso daqui vai fazer a migração de células ósseas aqui. E aí, nós vamos fazer enxerto ósseo? Não vamos fazer enxerto ósseo? Eu tenho um posicionamento péreo de área sobre o enxerto ósseo. Eu planejo o enxerto ósseo quando o paciente tem realmente condições de pagar por esse enxerto ósseo, porque a área enxertada ou não, ela tem igual suscetibilidade à recidiva. E se o paciente tem pouco recurso, eu prefiro que ele invista todo esse dinheiro
Na manutenção preventiva, eu ofereço pacote anual e eu garanto assim, já tá pago, paciente, tá pago. Eu te dou a garantia que eu vou cuidar de você. E a ciência me dá o suporte para dizer que eu não vou ter problema mais se eu fizer essa manutenção preventiva, se eu fizer sondagem toda vez que ele retornar e se eu estiver sempre monitorando essas bolsas periodontais através de sondagem. Ah, e a higiene bucal é o menor dos problemas e geralmente para a periodontite agressiva são pacientes que têm uma higiene muito boa e a doença não é originada pela má higiene, mas sim pela suscetibilidade do paciente. Periodontite agressiva já foi muito mais incomum, ela tem se tornado mais comum, talvez por conta das alterações metabólicas que a gente tem vivido, talvez pelas alterações nutricionais que a gente também tem vivido e tem aparecido de forma mais comum. E o mais importante é a gente saber identificar como diagnóstico um paciente jovem com pouco biofilme e sondas e bolsas periodontais isoladas em algumas regiões. E também eu queria dizer que todo dente que não tem antagonista e que tem uma difícil higiene, ele precisa ser removido, porque uma região de difícil higiene pode albergar periodontatógenos. Então eu falo para o paciente que ele pode ter umas cabaninhas de acúmulo de placa e essas cabaninhas acabam ficando perigosas porque elas vão contaminar outra região. Ah, mas agora vai ter que fazer manutenção periodontal para o resto da vida? Sim, para o resto da vida, mas a literatura científica esclarece que no primeiro ano de equilíbrio da microbiota, a gente vai precisar de retornos mais próximos. No segundo ano, se tiver tudo ok, sem bolsa, sem sangramento, a gente consegue espaçar de forma que quanto mais tempo sem recidiva de doença, mais tempo e mais fácil a gente consegue manter esse paciente em saúde. Eu tenho casos de periodontite agressiva de 20 anos de manutenção, desde o meu comecinho de vida clínica, está tudo estável e o paciente volta a fazer manutenções periodontais com o clínico geral. Só não volta para o clínico geral quando eu tenho dúvida se o clínico geral não sonda, porque aí eu tenho medo de ter recidiva de doença periodontal. Mas se a gente orienta o paciente que não pode ter sangramento, não pode ter problema, o paciente fica ciente do seu problema, ele sabe e ele está sabendo que faz bem para ele, de forma que assim ele consegue ele se monitorar, porque eu digo que não pode ter sangramento, ele mesmo precisa conseguir cuidar da sua higiene, então ele sabe sentir com a língua a lisura dos dentes, onde tem cálculo ou não, e ele entendeu pela sua experiência clínica da sua boca que no momento que ele começou a entrar no pacote de manutenção preventiva, ele não teve mais doença. E ele também começa a perceber que quando começa a se aproximar o período do retorno, a gengiva começa a ficar inflamadinha, começa a tender a ficar sangrando e ele entende com clareza que depois da sessão de manutenção preventiva, quando muito bem feita, ele não tem mais problema. Aqui eu encerro esse caso interessantíssimo que é da nossa periodontia de todos os dias. Eu te convido a curtir o canal, a dar um joinha ou a curtir o vídeo se você está me vendo no Facebook. Me acompanha, coloca suas dúvidas, seus comentários, que só assim eu consigo te fazer um conteúdo cada vez melhor. Muito obrigada e até o próximo vídeo.